Fala galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo e aqui a gente vai aprender engenharia de prompts. Vamos lá. O que é engenharia de prompts? Engenharia de prompts é a arte de criar instruções precisas e eficazes para os modelos de inteligência artificial, seja o Gemini, o ChatGPT, Grok, Claude. Esses modelos de linguagem são treinados para entender e gerar textos com base nas instruções que eles recebem. A qualidade e a clareza do prompt, do que você escreve, desempenha um papel extremamente importante para você obter respostas de forma mais adequada. Vamos lá. Portanto, a engenharia de prompt envolve a criação, refinamento e otimização das instruções para garantir que esse modelo entenda claramente o que espera dele. Como que funciona? A leitura dos dados do GPT internamente. Primeira etapa, tokenização. Quando você escreve uma frase, o modelo divide essa frase em pequenas partes, chamados tokens. Por exemplo, a frase Olá mundo pode ser dividida em Olá, vírgula, mundo, exclamação. Cada token é transformado em um número chamados vetores, que representam tokens de forma que o modelo possa entender. Pensa nisso como cortar uma pizza em fatias. Cada fatia representa um token, no caso, e atribui um número em cada fatia. Etapa 2. O processamento do modelo. Esses vetores, cada fatia dessa, são alimentados no modelo GPT, que possui várias camadas de processamento. Cada camada analisa os vetores e tenta entender a relação entre os diferentes tipos de token, levando em consideração um contexto. Ou seja, não tem o olá mundo, olá, vírgula, mundo, exclamação, cada um desses representa um token. Ele vai pegar, por exemplo, o token 1, que é o olá, o vírgula e o mundo, ele vai juntar esses três e vai tentar entender qual que é a relação entre eles. E ele vai obter a resposta, isso é uma saudação, entendeu? Ele vai puxar isso da base de dados dele, entendeu? Com todas as relações de texto que ele tem lá. É como se cada camada da pizza fosse alimentada por um chefe para entender como os ingredientes interagem em si. Etapa 3. A geração de saída. Depois que o modelo processa todos os vetores, ele começa a gerar respostas, criando novos tokens que representam essas respostas. Ou seja, olá, vírgula, mundo é um token. Esses três itens formou um token, no caso, e vai gerar uma resposta, entendeu? Um novo token, no caso, que é de saudação, entendeu? Mundo, ele pode interpretar isso como mundo, o planeta Terra, no caso. Ele vai gerar isso como outra informação, só que ele vai desconsiderar pelo conjunto do olá, vírgula, mundo, entendeu? Novos tokens gerados pelo modelo são convertidos em volta de texto legível, de modo que o usuário consiga obter as informações e armazená-las. Finalmente, a nova receita de pizza é montada e servida, pronta para ser apreciada. Ou seja, olá, vírgula, mundo, ele vai entender que isso é um token, no caso, vai analisar com a base de dados dele e vai retornar. Quando se fala um olá mundo, ele vai dar uma resposta. Por exemplo, ele pode dar uma resposta olá, no caso. Ele vai decidir qual resposta é mais adequada para poder se dar naquele momento. Markdown. O que é e para que serve? O Markdown é uma linguagem de marcação leve usada para formatar texto de maneira simples e eficiente. Criado com a intenção de ser fácil de ler e escrever, sua sintaxe é intuitiva e permite que qualquer pessoa possa criar documentos bem estruturados sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados. Markdown é amplamente utilizado em plataformas de desenvolvimento, blogs, documentação, devido à sua simplicidade e flexibilidade. Ele também é utilizado no WhatsApp, no caso, no Trello, Google Docs também utiliza bastante, Asana, Notion, Obsidian. Ele, por exemplo, você pode fazer um teste no seu WhatsApp, se você colocar o asterisco antes de uma palavra e um asterisco depois da palavra, aquela palavra vai ficar em negrito. Isso se chama Markdown. Qual que é a importância do Markdown para os LLMs, né? Para as inteligências artificiais? Bom, ele desempenha um papel crucial na interação com o modelo de linguagem em grande escala. Linguagem ideal. O Markdown ele é uma linguagem de modelos de linguagem de grande escala, os LLMs, no caso, ChatGPT, Gemini, no caso,
Sempre que eu falar LLMs, no caso, eu estou me referindo aos ChatGPT, Grok, no caso, Gemini. Sua simplicidade de estrutura, claro, permite que os modelos interpretem as instruções de forma eficiente, resultando em respostas mais precisas e relevantes. O uso de elementos como cabeçalho, headings, listas, bullets e ordenadas e ênfase, negrito e itálico ajuda os LLMs a reconhecer e priorizar toda a informação que é importante. Idioma de saída. Os LLMs geralmente utilizam o Markdown como linguagem padrão para exportar as respostas. Isso ocorre porque o Markdown é amplamente compatível com diversas plataformas de ferramentas, garantindo que os textos sejam gerados fácil de ler e editar. A estruturação do Markdown também facilita a reutilização e a adaptação de respostas geradas em diferentes contextos, ou seja, se você utilizar o Markdown para poder mandar instruções para o ChatGPT, por exemplo, ele vai retornar essa informação para você em Markdown. Com isso, você pode copiar ela e colar em algum lugar, por exemplo, colar no WhatsApp, já vai estar sendo formatado, colar no Google Docs também já vai estar sendo formatado, entendeu? As facilidades de uso. Sendo de fácil de aprender e usar, torna-se uma escolha natural para criar prompts e formatar respostas. Sua sintaxe simples e intuitiva permite que usuários de todos os níveis de habilidades criem documentos bem estruturados, sem necessidade de ferramentas complexas. Além disso, muitas plataformas e editores de texto suportam o Markdown, facilitando a interação de respostas geradas pelas LLMs em fluxos de trabalho existentes. Por exemplo, se você for pegar as respostas do ChatGPT e montar um trabalho de escola, por exemplo, ele vai facilitar muito sua vida, porque aí você não vai precisar ficar editando toda hora aquele arquivo ali, ou ficar ajustando tamanhos de fonte, títulos, essas coisas assim. Aplicando o GPT no Markdown na prática. Tá. O Markdown ele desempenha um papel crucial na interação com os modelos de linguagem de grande escala, o ChatGPT ou Gemini, por exemplo. Aqui tem alguns modelos de Markdown que a gente pode utilizar inicialmente. Utilizar uma tralha ou hashtag, no caso, é o cabeçalho de nível 1, que é um cabeçalho de maior importância. Quanto mais tralha você utilizar, 1, 2 ou 3, menor é a importância dele. Então, considerando que o cabeçalho se equivale a um head, no caso, um título grande de maior importância, por exemplo, se você estiver escrevendo um livro no Google Docs, no caso, não a questão do Markdown, uma tralha só representa o nome do livro. 2 hashtags, no caso, vai representar o título do capítulo. 3 hashtags representam uma das etapas dentro daquele capítulo, no caso. Pode-se dizer assim, uma etapa. A importância da inferência do cabeçalho no texto se dará ao quão maior a importância, sabendo que o nível 1 seja de maior relevância e o nível 6 de menor relevância. Ou seja, quanto mais hashtags você colocar, quanto mais trajes você colocar, menor é a importância dele. Entendeu? Negrito itálico. O negrito é colocar 2 asteriscos antes e 2 asteriscos depois, vai deixar aquele determinado item em negrito e um asterisco só vai deixar em itálico. Você pode fazer esse teste também no seu WhatsApp, igual eu tinha falado anteriormente. Vai dar certo, aí você vai ver aqui, manda uma mensagem para alguém, oi, tudo bem? E não coloca tudo bem, você coloca 2 asteriscos antes do tudo bem e 2 asteriscos depois. Você vai ver que o oi vai em normal e o tudo bem vai ficar em negrito. Descreva o que você deseja com que ganhe destaque nos textos, por meio dessa marcação, 1 ou 2 asteriscos no caso. Essa marcação serve para quando você quer dar ênfase em algo no texto. E normalmente usaria a caixa alta, mas para modelos que entender melhor, utilize o negrito e o itálico. Listas. As listas são representadas por traço e espaços, no caso, né? Existem 2 tipos de listas. Bullet list e listas ordenadas. Bullet list é somente os tracinhos, no caso, elas não têm números. E lista ordenada é organizada por números. 1, 2, 2.1, 2.2 e assim por diante. Aplicando no GPT, a Markdown. Você pode também utilizar
tags de XML. Tags de XML fica até mais fácil. No caso, você pode utilizar o sinal de menor, escreve a palavra que você quiser e sinal de maior. Aí você passa uma determinada instrução para o ChatGPT e no final você coloca sinal de menor, contra barra, repete a mesma palavra que você abriu ela e sinal de maior, para ele poder fechar aquela determinada instrução. Aí você consegue passar prompts cada vez mais complexos. Ele vai entender perfeitamente e vai te dar uma resposta mais adequada. As tags servem para delimitar os espaços entre contextos, para não gerar confusão. O modelo e delimitando até onde deve ir os dados, abertura, fechamento de tags. Além disso, são muito importantes para usar quando será enviado uma série de dados diferentes, pois facilitam o entendimento de quais serão os usos e interpretação. Tem um formato também de tabela, que aí você vai utilizar essa barra vertical, no caso, nome, barra vertical de novo. Você consegue pegar essas tabelas de forma mais fácil, por exemplo, se você copiar do seu Excel para o ChatGPT, você vai ver que ele já vai puxar uma formatação na hora de copiar e colar. Ou se você pedir para o ChatGPT fazer uma tabela, por exemplo, com informações de carro, no caso, ele vai gerar a tabela, no caso, toda formatadinha ali, mas se você tentar copiar aquela tabela e colar num texto, num bloco de notas, no seu computador, você vai ver que ele vai vir igual está nessa apresentação aqui. As tabelas servem para organizar dados de maneira pragmática. Além de ser um estilo de entrada, também pode ser uma ordem de saída. Você pode pedir para o ChatGPT, por exemplo, exportar os dados que se solicitar em planilhas de CSV. Ele vai, se você tentar abrir um arquivo CSV com um bloco de notas, você vai ver que ele vai estar formatado dessa forma. Mas se você tentar importar esse arquivo, por exemplo, para o Google Docs, você vai ver que ele vai ir todo formatado dentro do Excel mesmo. Você pode utilizar diversos elementos que foram citados aqui no mesmo prompt para determinada organização dos dados de maneira correta. Quando você for desenvolver os seus próprios prompts, tenha ciência de que o ChatGPT irá cometer erros e os melhores resultados normalmente não virão de primeira. Às vezes é necessário testar diversas abordagens para ter o resultado esperado. A ordem dos fatores importa nesse caso aqui. Exemplos de prompt. Uma tarefa simples. Desenvolva, aí você coloca 2 asterisco, guia de viagem para o Japão, fecha dois asterisco que contenha principais pontos turísticos, custo médio de atração, os melhores restaurantes custo-benefício, as cidades que serão de Tóquio, Kyoto e Redondeza. Considere que sou brasileiro, não sei falar japonês e somente sei inglês intermediário e avançado. Veja a saída do prompt. Aí eu vou te mostrar aqui agora. Deixa eu copiar aqui. Eu vou utilizar o Gemini. Aí gerou aqui agora. Guia de viagem para o Japão, roteiro para brasileiros. O custo médio em dicas gerais. O Japão é um país de custo de vida relativamente alto, mas é possível economizar com algumas estratégias de moeda. Iene, aqui ele tem tudo. Legal. Mas é interessante também, por exemplo, aí aqui a gente vai... Vou mexer aqui nesse prompt um pouquinho. Por exemplo, a gente tem que fazer os testes. Desenvolva um guia de viagem para o Japão, que contém os principais pontos turísticos, custo médio de atração, os melhores restaurantes custo-benefícios. As cidades visitadas serão Tóquio, Kyoto e Redondeza. Considere que sou brasileiro, não sei falar japonês e somente sei inglês. Eu posso colocar aqui também, por exemplo,
Custo diário em reais. Quanto eu vou gastar? Não, custo diário em reais. A cidade será um Tóquio, Kyoto e Redondeza. Defina o hotel. Escolha a melhor data, com menos turistas. Viu, ele já deu aqui uma alteração. A temporada de primavera, final de março e meados de abril, com floração das cerejeiras, é a mais popular e, consequentemente, a mais cheia. Se a sua prioridade é evitar multidão, o outono é a escolha ideal. Custo médio diário. O custo diário do Japão pode variar bastante dependendo do seu estilo de viagem, a seguir uma estimativa de gastos por pessoa. Com base na cotação do iene em relação ao real, pode flutuar. Um orçamento econômico. Hostels, restaurante rápido, R$ 400 por dia. Viagem cara. Cara não, né? Tá bom. Tá bom, tipo assim, não dá pra gastar menos, né? Porque você tem hospedagem diária e você tem a alimentação. Você não vai gastar menos do que R$ 100 por alimentação. A alimentação que eu digo é almoço e janta e alguma coisinha a mais para você poder comer. Ainda tá barato ainda aqui, né, no caso. Ainda mais que tá indo para fora, né? Hospedagem sugerido para uma boa combinação de custo-benefício. A melhor escolha são business hotels. Eles são limpos, eficientes e geralmente estão localizados perto das estações de trem. Viu? Ele já deu um prompt aqui bem mais completo. Continuando aqui. Percebe que o tópico inicial abordado, cabeçalho 1, é o desenvolvimento do guia do Japão, que está em negrito. O fim da frase foram adicionados 2 pontos, que é uma quebra de linha, evidenciando que algo será destacado e os elementos que foram dispostos como necessário nesse guia estão em bullet lists, no caso. Aí ele fez aqui a bullet lists aqui. Após evidenciar os elementos do guia, considerei necessário contextualizar sobre as pessoas que viajar, que no caso não fala japonês e somente um pouco de inglês, para não estar 100% perdido no país. Isso facilita também para que ele direcione para lugares que saiba da facilidade de acesso para turistas de outros países ou dar dicas adicionais. Alguns lugares, por exemplo, no Japão, algumas pessoas não falam inglês. Ao ver a saída, você perceberá que é otimizada e acessível, conforme forem necessários mais detalhes. Você pode solicitar o primeiro prompt, igual a alteração que eu fiz. Exemplos de prompt 2. É uma tarefa mais complexa. Imagine que você é especialista e imagine que 3 especialistas diferentes estão respondendo essa pergunta. Todos os especialistas escreverão um passo do seu raciocínio e então compartilharão com o grupo. Depois, todos os especialistas passarão para o próximo passo e assim por diante. Se algum especialista perceber que está errado em algum momento, ele sairá. Faça um especialista por vez. A pergunta é, a gente vai jogar aqui. Eu, como programador, trabalho mais com criação de site. A pergunta é: como obter mais vendas de sites para empresas que trabalham com venda de caminhões? A primeira coisa a fazer é entender quem são os potenciais compradores de caminhões e onde eles estão online.
A jornada de compra de um caminhão é complexa e envolve pesquisas. Onde eles buscam informações? Provavelmente sites especializados, fóruns, redes sociais, profissionais como LinkedIn e, claro, o Google. É fundamental estar presente nesses canais, com conteúdos relevantes e anúncios direcionados para a captura de atenção desse público. Meu primeiro passo seria fazer uma análise especialista 2, SEO, otimização de conteúdo. O primeiro passo seria analisar. Especialista 3, design e experiência de usuário. O ponto de partida em si. O site atual de venda de caminhões é fácil de navegar, as fotos são de alta qualidade, ficha técnica, claro. O botão entre o contato e solicitar a cotação é visível e fácil de usar. Esse prompt ele executa a técnica de engenharia de prompts chamada Tree of True, que faz o GPT pensar por você e escolher a melhor alternativa por si só. Ao longo do input, você pode perceber que a separação das prioridades utiliza uma hashtag e duas hashtags. Aqui, uma hashtag. Imagina que 3 especialistas diferentes estão respondendo essa pergunta e 2 hashtags embaixo. Com o auxílio dos especialistas, você conseguirá desenvolver melhor uma ideia com pontos de vista diferentes a partir de uma simples dúvida que estiver pensando. Se você quiser saber mais sobre o Markdown, aqui tem os links. Você consegue esse arquivo aqui lá no meu Instagram, Thiago Programador. Digita lá, prompt no caso, eu vou mandar esse PDF para você. É isso, se você gostou, deixe sua curtida aqui nesse vídeo e pode comentar aqui embaixo também para mais informações.